Olá, sejam bem-vindos a mais um Falange Entrevista. Hoje, pertinho do Natal, nós vamos abordar um tema que normalmente as pessoas, das pessoas, parte da sociedade, lembra somente nesses períodos de final de ano, de períodos de festa, que são as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Neste ano de pandemia, também tivemos um aumento de pessoas que pensam nessa situação, os riscos que afetam a todos e que afetam especialmente essas pessoas que não têm um teto e que vivem nas ruas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Jaqueline Juncker, que foi diretora da Escola Porto Alegre, uma escola que trata justamente com alunos nessas condições, né, condições de vulnerabilidade, condições de rua, e que há bastante tempo, há cerca de 20 anos, trabalha também com questões relacionadas ao acolhimento desse público. Então, seja bem-vinda, Jaqueline, ao nosso Falange Entrevista. Bem-vindo a todos, né? Desculpe aqui a falta de jeito com essa comunicação, né? É importante falar sobre essas pessoas, assim, eu trabalho há 19 anos, né? E isso eu gostaria que as pessoas não pensassem nesse tema não só no final do ano, né? Nessas pessoas, só no espírito natalino. Seria bom que fosse um espírito de humanidade mesmo, assim, principalmente nesse período da pandemia. Exatamente, eu queria colocar isso. Esse ano até aumentou um pouco a preocupação com essas pessoas, pelo menos percebemos assim muita gente contribuindo com refeições, mas isso tinha que ser alguma coisa permanente, né? Essa preocupação, afinal de contas, passada a pandemia, passado as festas de fim de ano, é um problema que persiste. E só não vê quem não quer, um problema que tá nas ruas, né? E, no entanto, realmente, como tu bem colocaste, muita gente, assim, depois que passa isso, esquece, que toma a sua vida e esquece dessas pessoas que tanto necessitam de ajuda, Jaqueline. O que a gente percebe, assim, o que eu percebo como trabalhadora, trabalhando com essas pessoas há 19 anos, até eu vou tentar não usar o termo pessoas, que acho que a gente tem que usar cidadão. O fato de estar em situação de rua não te tira a cidadania. Tu é um sujeito de direitos que vive e que tem o direito de viver numa cidade, né? E bem, né? Num país. Então, a gente percebe o quê? Falta, por parte da sociedade civil, um conhecimento maior sobre que realidades é que estão ali, que cidadãos são esses, porque existe uma conjuntura para se estar na rua muito diversa, né? Mas falta principalmente uma política pública que não seja uma política de governo, que seja a cada 4 anos ou menos, dependendo, né? Tu tem uma determinada olhar, um determinado direcionamento para essa questão das políticas públicas para pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Falta continuidade. E esta falta de continuidade reverte em quem mais precisa dessa continuidade, que é o próprio cidadão que está naquela condição, precisando de um Estado presente, de uma proposta coerente e contínua e que não a encontra, né? E que acaba com isso tendo, além da sua própria dificuldade, uma dificuldade maior ainda que o próprio Estado gera pela falta de continuidade das políticas públicas e da própria política pública para essa população, né? E que são diversas políticas públicas ali que estão ausentes, e a ausência delas lá na comunidade ou lá faz com que a pessoa vá para a situação de rua, faz com que ela fique mais necessitada dessas políticas públicas, e aí na rua essas políticas públicas chegam menos ainda. Parece um ciclo que só cava mais o buraco ao invés de resolvê-lo, assim. Então, para quem trabalha, de vez em quando gera uma certa desesperança.
Jaqueline, eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência e também da própria experiência da própria Escola Porto Alegre, porque eu tenho certeza assim que muita gente vê o funcionamento dela, porque já que é uma escola, digamos, e uma escola ímpar, né, uma escola que atende pessoas em situação de rua, assim. A Escola Municipal Porto Alegre, esse ano, comemorou seus 25 anos de existência, tá? Ela começa, na verdade, ali em 95, né? Dando continuidade a todas aquelas políticas que surgiram a partir da Constituição de 88, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e principalmente de que a Constituição de 88 diz que a educação é universal para todos, gratuita, né? E aí a gente tinha uma realidade no Brasil ainda proveniente de antes de 88 ali, de muitas crianças e adolescentes em situação de rua. O Estatuto da Criança traz que é dever do Estado e da família garantir o acesso à educação, e a Prefeitura de Porto Alegre, então, naquele momento, naquela gestão, junto e que apoia a proposta de um grupo de professores, que vai para as ruas buscar essas crianças que estão ali naquela condição, enfim, de exploração, de trabalho na rua e todas as outras condições de sobrevivência na rua, para garantir, então, o acesso delas a uma escola. Então, ela começa como uma escola aberta, tá? Para crianças e adolescentes. Uma experiência. Ela começa na rua, da rua ela acaba adquirindo um espaço no centro de Porto Alegre, porque as regiões centrais acabam concentrando um número maior de pessoas, de cidadãos, crianças, adolescentes, adultos, idosos em situação de rua, e então a escola passa a funcionar na rua Washington Luiz 203, primeiramente, como eu disse, atendendo crianças e adolescentes. Na modalidade EJA. Com o tempo, com a pressão, com o aumento das escolas municipais, com a descentralização, né? Enfim, com N garantias dos serviços, o próprio a formação dos conselhos tutelares, a gente vai vendo uma redução das crianças e dos adolescentes em situação de rua, mas vê que existe um envelhecimento e uma chegada mais tardia na rua, né? Então, os jovens, adultos, né, que acabam indo para a rua. A escola vai crescendo nesse sentido, vai se adaptando. Então, até 2008, a escola é de ensino fundamental incompleto, na modalidade EJA. A partir de 2008, a gente, mantendo a modalidade EJA, passa a ser ensino fundamental completo. Mas aí, o que significa ser uma escola para pessoas em situação de rua? Porque as pessoas devem achar estranho, assim, como é que eu vou explicar? Por exemplo, vamos fazer um parâmetro com uma escola tradicional, que todo mundo aqui entrou. Tu vai numa escola, tu pede uma vaga, vão te pedir os documentos, né? Teu pai, tua mãe, você vai pegar os documentos, atestado de matrícula, tua identidade, tua certidão de nascimento, teu comprovante de endereço. E aí você vai poder se matricular. Se for uma escola pública, até tem que cuidar qual é a região, se você pode ou não se matricular naquela região. Pessoas em situação de rua. E os documentos. E o histórico. E o comprovante de endereço. Né? Que endereço é esse? Né? Não tem. Então, a escola já começa por aí. A escola matricula mesmo sem ainda ter os documentos. Não, então, não vai ser negada a vaga, nem o acesso, nem a permanência na escola, porque a pessoa, no momento, não estava com a sua identidade, ou porque ela não tem um comprovante de endereço. Esse cidadão vai poder frequentar a escola, e enquanto ele estiver estudando, tendo acesso ao ensino fundamental, a escola, acionando a rede, os serviços da assistência social, vai ajudá-lo a providenciar esses documentos, né? A escola vai trabalhar com a possibilidade de aceitar um endereço social e mais,
a escola, para alguns estudantes, vai ser o endereço social daquele estudante. Ou seja, ele vai poder dizer e usar o endereço da escola como seu endereço social, o que é uma garantia de territorialidade, de recebimento de cidadania, receber o cartão do Bolsa, tudo isso na escola, né? Então, isso já é um diferencial em relação às outras escolas. Qual outra coisa que é importante dizer? A gente vai para a escola, quer ir bem, né? Qualquer um. Toma um banhinho, adolescente, então se arruma, se ajeita. Tem aonde fazer isso. Uma pessoa em situação de rua, na sua maioria, porque os serviços são poucos para a quantidade que tem em Porto Alegre, não tem acesso a essa mínima condição de um banho, por exemplo. Então, a Escola Porto Alegre, entendendo que essa é uma necessidade do seu estudante, que é uma questão de dignidade até ele poder entrar numa sala de aula limpinho, se sentindo bem com ele mesmo, oferta para os seus estudantes a possibilidade de banho na escola. Bom, mas aí a gente educa todo mundo, né? Tem que lavar sua roupa, onde uma pessoa em situação de rua vai lavar sua roupa? Alguém já se perguntou isso? Porque a gente escuta, né? Eu dei roupa para o fulano e ele não cuida, alisou até botar fora. Alguém perguntou onde ele consegue lavar? Aonde tem em Porto Alegre lugar para lavar e secar roupa? Né? Não existe muitos espaços. Os espaços que tem acesso restrito. Entra 40 pessoas por turno, que são os centro-pops. Não dá conta da população toda que está em situação de rua. Então, os estudantes da EPA podem tomar banho na escola, podem lavar sua roupa na escola e deixando secar lá até a hora dele ir embora, aquilo que lhe for possível. A escola ainda, com a ajuda da comunidade, consegue ofertar algumas roupas quando tem a doação ou tem o número, ou seja, ele ainda tem a possibilidade de trocar de roupa, né? Outro diferencial que é importante para as pessoas entenderem, pessoas em situação de rua, boa parte delas são catadoras. Aquele carrinho que está com ela, ele além de ser o seu ganha-pão, ali ele carrega tudo, ali tá os documentos dele, ali é quase que a casa dele, tem tudo, tem às vezes até seu bichinho de estimação. Então, para ele, aquilo é extremamente importante. Não dá para deixar do lado de fora, porque se alguém levar, ele perdeu tudo, né? Então, a escola permite que esse estudante entre com o seu carrinho, ponha lá um lugar específico, né? E possa, então, entrar para a aula normalmente. A escola, como todas as escolas da rede municipal, isso é importante, essa escola é municipal, oferta o café da manhã para os seus estudantes, o café das 10 horas, o almoço, depois o café das 3 da tarde, ou o lanche, não oferta janta. O lanche seria a última refeição oferecida por nutricionista, balanceada, comida muito boa. Eles têm, antes da pandemia, né? Agora, durante a pandemia, não. Mas em tempos normais, vamos dizer, eles se servem a própria comida num buffet, com tranquilidade, podendo fazer o que eles chamam de repique, né? Não da carne, da proteína animal, mas das outras questões, salada, tem suco, é ofertado café preto. Então, é uma escola que não é só abrir vaga para o estudante, né? A gente tem que saber quem é esse estudante, quais são as suas necessidades, para que a escola possa acolher. Acolhimento é isso, né? Acolhimento é comunicação, saber a necessidade do outro, ver o que é possível fazer, e a escola, então, também se adapta ao estudante que ela está recebendo, que é o que a EPA faz num esforço diário, contínuo do seu projeto pedagógico, que é garantir esse acolhimento. Este acolhimento não é só um acolhimento daquilo que alguns diriam que é função da assistência social. Isso tudo é ofertado para que ele possa estar tranquilo para aprender, para que as necessidades de sobrevivência mais emergente estejam mesmo que pontualmente resolvidas, para que ele possa dispensar energia para a sua aprendizagem escolar. Então, é uma escola, deixa eu ver o que mais eu posso... É que tem tanta coisa, eu vou falar muito, hein? A escola também trabalha com turno integral, então alguns estudantes
ficam na escola no projeto de papel artesanal ou de cerâmica no turno inverso à sua escolarização, né? Então, os estudantes que estudariam de tarde podem vir de manhã para fazer ou papel artesanal ou cerâmica, e os estudantes da manhã podem ficar de tarde. E em tempos de não pandemia, eles permanecem continuamente, ou seja, aquele horário do meio-dia que as escolas fecham ou que não ofertam atendimento aos estudantes, a Escola Municipal Porto Alegre não faz. Tudo isso pensando em quê? Pensando em quem são esses estudantes, para que a sala de aula, para que o professor lá na sala de aula tenha um estudante com energia suficiente, com as coisas mais emergentes dele razoavelmente sanadas, para que ele possa estudar, aprender naquele espaço, naquelas 4 horas de sala de aula, né? A escola trabalha em rede, né? A gente não pode trabalhar sozinho com quem, então a gente trabalha muito com assistência social, muito com a saúde, porque existem questões de saúde, inegavelmente, e muito com os movimentos sociais, e isso eu acho que é um dos outros diferenciais, assim. A escola, tanto que a reunião do Boca, antes da pandemia, acontecia na Escola Municipal Porto Alegre, espero que assim que a pandemia terminasse, possa retornar a lá, e o Movimento Nacional da População de Rua, por um tempo, também se reuniu nos prédios da escola. Perfeito. Sabe que, Jaqueline, que uma época atrás eu estava fazendo reportagem, porque, para mim, pelo menos, assim, uma falta de sensibilidade, pensaram em trocar a escola de bairro, trocar para o bairro Santana, por ali, pelas imediações. E de uma falta de sensibilidade, até ouvindo tudo que tu colocasse, as funções dessa escola, tantas funções, que dá para se resumir que, além do ensino, é uma escola que traz humanidade e traz cidadania para as pessoas, entende? De várias formas. E aí entende-se que tem que ser no centro, onde se concentra, onde trabalha boa parte das pessoas nessa situação. Então, eu acho que muito bem colocado para ti explicar todo o funcionamento, que as pessoas não têm ideia de como funciona essa escola. E também, assim, as pessoas, eu vejo muitas pessoas, Jaqueline, aproveitando que trabalha muito com esse tema, com esse público, muitas pessoas se fazem julgamentos, e julgamentos equivocados. Já ouvi muita gente dizendo: o morador está de rua, gosta de morar na rua, ele é a opção dele, ao mesmo tempo em que, nas minhas atividades profissionais, dei muita gente com meninos que foram para a rua porque eram desde abusados ou desde agredidos em casa, né, sofriam com a violência doméstica, questão de vulnerabilidade na região onde moram, também pessoas que foram para a rua porque perderam o local onde moravam, pessoas que foram para a rua até expulsas por traficantes da região onde moram. Então, eu vejo, assim, Jaqueline, variadas situações, e que muitas vezes as pessoas, o restante das pessoas não entendem, né, a situação, por que essas pessoas estão ainda numa situação de vulnerabilidade, mas como chegaram até ali. Eu vejo, assim, que muita gente não entende. Não sei se tu concorda. Concordo, e bastante. Não só as pessoas como o cidadão comum, mas como aqueles que mais deveriam se esforçar para entender, que são aqueles que estão na gestão. Falta um conhecimento, e tanto falta um conhecimento, que, como tu mesmo trouxeste, a escola só funciona e continua existindo. Passei 7 anos de gestão, né, batalhando judicialmente para manter essa escola aberta. Judicialmente. Ou seja, hoje a Escola Municipal Porto Alegre não continua na rua Washington Luiz, 203, funcionando, atendendo prioritariamente cidadãos em situação de rua, a não ser porque a Justiça assim o reconheceu e mandou que a Prefeitura assim o deixasse. Tá? Em 2014, a então gestão ali do Fortunati e do atual prefeito eleito decidiram nos comunicar
do fechamento da escola, né, em outubro, e para dezembro, transferindo todos os estudantes numa visão exatamente muito parecida com o que tu disse, do desconhecimento, de que era simplesmente garantir vaga, sem entender que existe todo um processo, todo um plano pedagógico para garantir a escolarização desse cidadão que está nessa condição, né? Então, isso tem sido uma luta permanente da comunidade escolar, da nossa comunidade escolar, da Escola Porto Alegre, né, com a prefeitura, a ponto de que, como a gente não conseguiu estabelecer um diálogo, não conseguiu negociar, não conseguiu um entendimento do que implicava a retirada da escola, essa compreensão por parte do poder público, a gente, então, judicializou a Defensoria da União e do Estado na área de direitos humanos, abriu um processo, a Justiça reconheceu o direito, então, aquele processo, nos deu uma tutela antecipada, porque a gente tinha muito medo de que, bom, põe um processo, mas até lá o processo ser decidido, alguém vem com um caminhão e nos tira daqui, que é um pouco o que está acontecendo com a Escola Rio Grande do Sul, né? Que é da mesma rua, inclusive, por sinal. Então, a gente olha, não dá para ser assim, a defensoria, o defensor Jorge Endrigo e a Alessandra Guinness, defensora do Estado na época, então, montaram um processo para a escola muito bem feito, um movimento nacional da população de rua, alguns apoiadores na Câmara de Vereadores, a comunidade escolar, não só os estudantes, se mobilizou muito, os movimentos sociais, a escola conseguiu uma visibilidade e conseguiu, então, judicialmente se manter aberta, já com decisão em segunda instância da garantia, porque aí é a garantia de continuar funcionando como escola, de continuar funcionando como essa escola para essa população, para esse cidadão, para essa realidade, com aquele território, né, porque esse território é importante também, né, e com esse projeto pedagógico. Acredito honestamente que se a justiça não tivesse, primeiro, nos garantido tutela antecipada e reconhecido todas essas questões da escola, nós hoje já não estaríamos mais em funcionamento, né? E mais de 100 estudantes, 100 pessoas em situação de rua, porque às vezes circula até mais do que isso na escola ao longo do ano, teriam perdido um referencial, que para muitos a Escola Municipal Porto Alegre é o único referencial institucional e do Estado, porque eles não, por motivos diversos, não querem acessar outros serviços públicos, né, e de acompanhamento, de garantia, né, mínima aos seus direitos fundamentais. Então, assim, temos que reconhecer, não é sempre que a justiça tem feito isso nos últimos anos, né, mas no nosso caso, sim, e mesmo com a mudança de governo, tem sido uma existência muito arduamente dialogada, assim, para se manter, não só como território, mas como projeto pedagógico também, né? Existe um olhar, como tu estava falando, que é um olhar ou gerado pelo desconhecimento, ou gerado pelo preconceito mesmo, né? Para a população, para esse cidadão em situação de rua, de que é o que ele quer, de que ele não tem condições, né? Mas eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Direito fundamental, eu não preciso ter condições prévias, é por isso que a Constituição diz que é fundamental. Não interessa se tu é branco, preto, se tu bebe, se tu usa, se tu não usa, se tu é ex-presidiário, se tu não é. Se é teu direito fundamental, ele é teu direito fundamental. Tu não tem que cumprir nenhum pré-requisito, além de estar no território nacional, né, Brasil, para ter esse direito fundamental garantido, assim. Então, a escola funciona muito nesse sentido. E eles sentem muito na pele a questão do preconceito, né? É uma escola que eu diria, os meus colegas, eu mesmo, nós trabalhamos muito com a dor, né? Nós tivemos um ano, por exemplo, que 5 estudantes morreram de morte violenta, né? Não é um processo fácil, além de ter esse desconhecimento da população,
e das políticas públicas, muitas vezes, eu diria que algumas vezes as políticas públicas são até perversas, ainda existe muita violência por parte de alguns, eu vou usar o termo cidadão porque eu não posso usar outro, tá? Para com essas pessoas, né? Então, assim, situações de estudante chegar na escola queimado, porque alguém jogou água fervente porque ele estava dormindo na calçada e lhe incomodou aquele estudante dormindo na calçada, de descer com uma quentinha linda e maravilhosa para o estudante, graças a Deus, não comeu com pressa, porque tinha sido posto vidro, né? Então, são condições, eu digo assim, as pessoas olham para eles e os acusam de violência, né? Eu acho que é que elas percebem como elas lidam com essas pessoas, com esse cidadão, a sua própria violência, né? Então, é uma situação complexa mesmo. Certo. Assim, para a gente ir encaminhando, não, queria que tu colocasse, tu trabalha com acolhimento e tal, a pandemia, que é algo assim, é algo ímpar, né? Claro, já aconteceu outras vezes, mas dessa maneira, talvez lá no início do século passado, a pandemia que veio mudar a vida de todo mundo, alterar, pelo menos momentaneamente, de que maneira, assim, ela afetou a vida desses moradores de rua aqui, pessoas em situação de rua, aqui em Porto Alegre? Aqui. Olha, vamos pensar, já era difícil em condições não pandêmicas, né, acessar ou poder permanecer nos serviços públicos, né, os poucos que tinham. Em situações pandêmicas, a gente teve isso muito reduzido, começa pela própria escola, que em determinados momentos não pôde mais ter aula presencial. E tudo na pandemia está sendo pensado, se a gente olhar, olha, nós aqui estamos fazendo uma entrevista por um celular, eu estou dentro do meu apartamento, você dentro do seu, protegido, né? Nós temos o equipamento. Pessoas mais vulneráveis em situação de rua, algumas até podem ter o equipamento, mas não têm acesso à internet, elas não têm essa condição de proteção que a gente está. Então, assim, eu diria que o vulnerável ficou extremamente vulnerável, e o extremamente vulnerável, eu acho que aí a gente ainda não conseguiu encontrar, né, um substantivo, sei lá, para poder definir em que condição ele está. Poderíamos usar um belo palavrão, mas eu não vou usar, porque a gente está esse caro nessa condição. Começa pela própria condição de lavar as mãos. Quando começou a pandemia, a cena que mais me chocou quando eu tive que fechar, eu ainda estava na direção fechar a escola, foi que um estudante, nem era nosso estudante, a gente estava distribuindo as quentinhas porque a gente optou, porque apesar de não dar aula, enquanto a gente pôde, a gente ofertou o alimento, desesperado com a mão no portão para que eu passasse álcool. Né? A gente tinha muito medo que a população em situação de rua viesse a morrer horrivelmente de Covid. Não foi o que aconteceu. Até porque as pessoas se isolaram muito na sua casa e elas não foram tão atingidas. Mas, enfim, eles ficaram... O que tinha pouco acesso ficou menos. É óbvio que as condições de vulnerabilidade dessas pessoas aumentaram numa escala exponencial. E hoje, o que eu percebo, assim, com algum retorno que a gente teve, porque a escola procurou, nem que fosse via doações, isso é importante, a atual direção da escola se organizou, a comunidade se organizou para garantir pelo menos a alimentação no portão. Nós só fechamos naquele período muito forte ali da bandeira vermelha. E essas doações no portão de alimento, elas foram garantidas pela comunidade, porque não vinha alimentação da SMET, não tínhamos os funcionários para lá trabalhar o tempo todo, e, portanto, garantimos, pagando alguém para fazer as quentinhas e pagando o alimento para que esses estudantes, pelo menos os nossos, e alguns que acessaram que nem eram nossos, pudessem se alimentar. Então, assim, eu te diria que nós vamos ver, não só para a população em situação de rua,
mas para todas as questões, principalmente das escolas públicas, dos mais vulneráveis, que já estavam em desvantagem educacional, algo que aumentou, eu não sei usar, porque eles não têm acesso ao equipamento, porque os professores das escolas públicas não tiveram as condições de treinamento, e de uma forma muito perversa o poder público garantiu isso, começar pelo MEC e por todos os outros. Ninguém distribuiu internet, o nosso próprio sistema de ensino, Córtex, do município, até junho ou julho, comia pacote de dados. Imagina, a pessoa perdeu o emprego, já era pobre, vai ter que pagar o pacote de dados para o seu filho estudar, não tem condições, né? O que tira próprio que está garantido lá na Constituição Federal, que a escola pública é totalmente gratuita, né? Então, assim, eu te diria que nós só vamos conseguir ter um olhar. Agora já está bastante assustador o resultado de vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas, mas posteriormente vai ser uma longa caminhada de recuperação para essas pessoas e de acesso, enfim, de tudo. Faltou tudo para essa população: saúde, acesso à educação. Nós garantimos como acesso à educação, entregando as atividades no portão. Mas é isso, entregar atividade no portão para o cara fazer na calçada, né? Eu ainda estou tentando processar o que vai implicar de trabalho, de dedicação para os professores de escolas públicas, né, para as escolas públicas, para com os seus estudantes, desse déficit gerado pela falta de gestão de acesso por parte do poder público, de dar condições de acesso ao ensino à distância. Vai ser um aumento da defasagem inimaginável. Tá bom. Quero te agradecer, Jaqueline, por ter concedido essa entrevista, cedido um pouco do teu tempo, e desejando que, né, que as pessoas comecem a olhar mais para as pessoas em situação de vulnerabilidade, não só em época de Natal, não só em função da pandemia, para aqueles que começaram a olhar agora, mas que seja um olhar permanente, e principalmente, né, daqueles que são responsáveis pela gestão, principalmente, né, que comecem a olhar com outros olhos, a se informar, a ver a situação, entender a situação, né, para fazer as políticas, para fazer realmente políticas públicas a partir do entendimento, ouvindo pessoas que conhecem, que trabalham com isso, certo? E não na base do achômetro. É isso que a gente deseja. Te agradeço, Jaqueline, mais uma vez. Eu só queria colocar uma coisinha para o teu público pensar. A FASC diz que nós temos em torno de 2.600 pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Nós temos mais de 6.000 imóveis desocupados e inúteis em Porto Alegre. Como é que pode? Todas essas gestões que passaram, elas são responsáveis por isso, né? Nós temos mais imóveis do que nós temos pessoas em cidade. Pessoas em situação. Verdade. Então tá, mais um dado aí importante para ser pensado. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado. Obrigada.